Em nome de Jesus. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o pecado, né? Sobre, como a irmã falou mesmo, né? Hoje é a noite de Páscoa, né? E as pessoas esquecem do significado, do real significado que é Jesus. Glória a Deus, é verdade. Jesus, ele é o significado da Páscoa. Aleluia. Ele é quem deve ser adorado nesse dia e em todos os dias, não só nesse dia. Glória a Jesus, aleluias. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Bom, eu gostaria de contar aos irmãos sobre o perigo do pecado, né? O pecado, ele destruiu o ser humano. O pecado, ele acabou com a presença que o ser humano tinha de Deus. Uma presença que ele via Deus, ele convivia com Deus. Deus passeava com ele pelo jardim do Éden. E o ser humano resolveu que ele não queria mais aquela vida perfeita, aquela vida de perfeição como Deus Todo-Poderoso. E o ser humano decidiu pecar. Não sabemos se exatamente foi esse o motivo que Adão decidiu pecar, porque algumas pessoas relatam que Adão decidiu pecar porque ele achava que mesmo em pecado, mesmo no lamaçal, ele poderia adorar a Deus, ele poderia ainda ser filho de Deus. E a gravidade do pecado, o pecado, ele é algo terrível. O nosso corpo, o corpo do ser humano está podre por dentro. O que a gente vê com os nossos olhos materiais é uma falsidade, é uma falsa impressão, né? Uma falsa impressão de um mundo onde é o ser humano quem controla, é o ser humano onde ele decide o que vai fazer. E o pecado, ele é destruidor. O pecado, ele destruiu a comunhão que o ser humano tinha com Deus e fez hoje estarmos aqui neste mundo onde também é falso, porque o mundo real é o mundo espiritual. O mundo espiritual é o verdadeiro mundo, é a verdadeira realidade que o ser humano hoje não quer aceitar. Hoje nos cultos das igrejas só pregações de prosperidade, de vitória, de riqueza, e não se importam mais com o que é mais importante. As doenças que existem no mundo afora não são perigosas quanto o pecado. O pecado é a pior doença que existe, porque o pecado, ele está cravado na carne do ser humano e ele não consegue sair. E Deus decidiu nos salvar mesmo assim. As nossas mãos estão podres, o nosso corpo é podre por dentro por causa do pecado. Nós não merecíamos nem falar o nome de Jesus, porque o nome de Jesus é santo. Glória a Jesus, aleluia. É puro, santo. Louvado seja Deus. Nós deveríamos ter esse direito de pegar a Bíblia e meditar, de ter os ensinamentos de Cristo, é verdade, escritos para nós, escritos. Ou seja, não vai ser somente para aquela geração que escreveu, mas vai ser para todos, até a última geração. E nós, hoje, a igreja decidiu apartar esse ensinamento, esse estudo sobre o pecado, sobre o ser humano, a decadência do ser humano. O ser humano não se importa mais com Deus, em consertar-se, porque todos os dias pecamos, todos os dias, a cada minuto, a cada segundo, em nossas palavras, em nossos gestos, em nossas ações, em nossos pensamentos, pecamos todos os dias. Estamos podres por dentro, as nossas mãos estão podres e estão sujas do sangue puro de Jesus, porque Jesus morreu na cruz, foi por nós. Glória a Deus. Quem matou Jesus foram nós. Foi o nosso pecado. Foi nós que matamos Jesus
E ainda hoje em dia crucificamos Jesus por nossos erros, nossas falhas. E muitas pessoas não se importam mais com isso. O sofrimento de Jesus na cruz não foi em vão. Mas hoje as pessoas querem crucificar ainda mais Jesus. Querem ainda zombar de Jesus. Agora mesmo está tendo um jogo de futebol. As pessoas não estão mais nas igrejas, não estão se distraindo. Elas estão se distraindo com coisas banais, coisas da terra, coisas que não são importantes e não se importam com a principal doença que existe em nós, o pecado. É verdade. Então, o pecado, ele é terrível, o pecado é tenebroso e devemos confessar os nossos pecados e reconhecer que não somos nada. É verdade. E o Senhor, ele morreu na cruz do Calvário, não foi à toa. Jesus morreu por nós para nos salvar. Glória a tirar de Jesus. uma escravidão que Aleluia. o homem quis entrar, que o homem quer entrar até hoje. Então, que devemos confessar os nossos pecados e evitar pecar. Evitar pecar? Como assim evitar pecar? Sabendo que a aparência do mal está ali, para que a pessoa vai entrar? Para que a pessoa vai entrar na rua que o inimigo está lá? As pessoas hoje em dia vão e pecam porque querem, as pessoas pecam porque gostam de pecar. Por quê? Porque o pecado é delicioso para a carne humana. Por quê? Porque o pecado está cravado no ser humano. Por isso que é chamada de doença. Porque conforme o passar do tempo, o pecado do ser humano piora mais ainda. Então, irmãos, o que eu gostaria de deixar para o coração dos irmãos é que nunca deixamos os nosso nariz empinar, achar que somos algo e não somos nada. Irmãos, só somos algo. Não somos importantes assim, no sentido que somos falhos, somos pecadores. Mas Deus viu algo em nós e decidiu nos salvar. Então somos importantes para Deus. Somos sim. Mas eu estou querendo dizer que o ser humano não é importante porque ele pecou, ele está na escravidão, ele está na sujeira, no lamaçal, e a cada dia ele prefere ficar, sabendo que a salvação está à porta. Então Jesus está voltando. Devemos nos consertar, devemos reconhecer que somos falhos. Não deixamos que nós não deixemos os nossos narizes empinarem, acharmos que somos alvos. A gente é algo, porque Jesus habita em nós, o Espírito Santo habita em nós. Mas nós não queremos dizer mas a gente não venha nos achar algo, empinar os nossos narizes, né? E eu agradeço a minha rica oportunidade. Glória a Jesus. Aleluia.